Da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer mais suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer as terras, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Evangelho de Mateus. Oh Deus, continue falando conosco. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Repete comigo: e nada vos será impossível. Aleluia. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado por ter falado com o teu servo, Pai. Eu preciso ouvir a tua voz. Muitas vezes o Senhor está em silêncio e nós confiamos, mas é tão bom ouvir a tua voz, Pai, porque a tua voz fala conosco através da tua palavra. Então, assim como o Senhor falou comigo, Pai, fale com o teu povo, e que nós possamos, Pai, acreditar muito mais nas Sagradas Escrituras do que em qualquer outra coisa. Pai, ordene a tua bênção, que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos, glorificando e exaltando o Senhor. Amados irmãos, irmã Lúcia, se quiser sentar também, fica à vontade, tá, querido? Amados irmãos, Mateus 17, 20 vai tratar de fé, e nós estamos vendo aqui um momento onde faltou fé aos discípulos para eles expulsarem um demônio, e Jesus vem e traz essa lição para eles, que a fé deles ainda era muito pequena, mas a fé é como um grão de mostarda, não a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não podemos confundir, irmãos, como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda é pequeno, porém se torna uma árvore muito grande. Ou seja, nós somos convidados a aumentar a nossa fé, a trabalhar isso em nossas vidas, para que a cada dia mais tenhamos mais fé. Pastor, como que eu faço isso? Obedecendo ao Senhor, porque todas as vezes que obedecemos ao Senhor, nós temos resultados. E toda vez que nós temos resultados, isso nos traz mais firmeza de que verdadeiramente é aquilo que dá certo. A fé vem pelo ouvir. Então agora vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Só que a Bíblia declara: não seja somente ouvinte, mas praticante. Então tudo aquilo que a gente aprende com o Senhor, nós somos convidados a pôr em prática. Quando colocamos em prática, isso traz resultado, automaticamente nós passamos a acreditar
é dessa forma que deve ser feito. A questão é, nós, seres humanos, construímos um sistema de crença baseado nas nossas experiências. E aí é que começa o problema. Porque Jesus viu isso nitidamente no povo quando ele declarava: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, ame até mesmo aquele que te persegue. O que é que Jesus estava declarando? Eu preciso quebrar esse sistema de crença falho em você agora, para que você receba o sistema de crença do reino, porque é esse sistema de crença que vai fazer você vencer na vida. É esse sistema que vai fazer você triunfar. Eu amo aquela passagem que fala: glórias a Deus que nos faz triunfar em todas as coisas, fazendo a nossa vida manifestar o bom perfume de Cristo em todos os lugares que nós vamos. Mas para que Deus realize isso em nós, é necessário que nós andemos em obediência e que nós abandonemos o nosso sistema de crença apoiado em nossas experiências para aprender o sistema de crença do céu, porque com esse sistema de crença nós vamos conseguir avançar e sem parar. Amém? Então entenda, Jesus declarou que se nós temos fé, nada para nós é impossível. Amém? Mas fé em que, pastor? Em tudo. Em tudo, irmãos. Tudo que se coloca fé traz resultado. Pastor, se alguém ajoelhar diante de uma imagem e orar para ela, pedir uma cura, alguma coisa, acontece? O que vocês acham? Acontece. Acontece porque eu já presenciei. Não quer dizer que agrada a Deus, mas a fé da pessoa faz com que ela receba aquilo que ela espera. Por isso que é difícil quebrar uma idolatria, porque aquelas pessoas têm resultados pautados na sua fé, porém não é uma fé que agrada a Deus. Simpatia, pastor, funciona? Funciona. Por quê? Fé. Agrada a Deus? Não. Signo, pastor, tem fé? Tem. Funciona? Agrada a Deus? Não. Não quer dizer que porque deu certo agrada o Senhor. Então nós temos que entender isso, porque existem inúmeras experiências em nossas vidas que muitas vezes nós tomamos uma atitude, e aquela atitude aos nossos olhos promoveu um bom resultado, porém não é a atitude que Deus pede aos seus. Mas por nós termos tido um resultado que nós esperamos, nós passamos a acreditar que aquilo é o correto, e agarramos aquela maneira de viver e continuamos nela. Ainda que Deus esteja falando para você, solte. Ainda que Deus esteja falando para você, abandone. Ainda que Deus esteja falando para nós, nega-se a si mesmo. Para ser meu seguidor, tome a tua cruz. Você vai ter que abandonar isso. O pastor Victor, quando católico, recebeu alguma coisa ao fazer dessa forma que eu falei para vocês. Então isso cria um sistema, cria uma fé, mas uma fé que não agrada a Deus, uma fé que não promove a destra de Deus sobre as nossas vidas. Até demônios fazem milagres, irmãos. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que porque deu certo agrada o Senhor. Amém? Amados irmãos, para provar isso, eu vou citar aqui algumas palavras e eu quero que você reflita sobre elas. Amém? Pai, reflete a palavra Pai. Mãe, irmão, trabalho, dinheiro, relacionamento, casamento, homem, mulher, criança, animal de estimação. Refletiram? Para cada um, as mesmas palavras significam coisas diferentes. Verdade ou mentira? Baseado em quê? Nas nossas
experiências. Quando eu falei aqui, trabalho. Para um, nossa, fardo, peso, para outro, bênção, o pão de cada dia. Por quê? Depende da maneira que a pessoa olha, depende daquilo que a pessoa está vivendo no trabalho. Talvez o momento dela no trabalho está sendo difícil, pesaroso, então nesse momento o trabalho para ela traz uma crença, e para outro, outra crença, amém? Quando eu falo relacionamento, para alguém que foi traído inúmeras vezes, a pessoa não tem uma boa imagem de relacionamento. Mas para alguém que tem um relacionamento saudável, ele vem como algo bom, algo legal. Então a mesma palavra se reflete de formas diferentes para cada pessoa, baseado em nossas experiências, amém? Só que, amados, nós somos convidados a abandonar essa crença. Nós somos convidados a abandonar essa maneira de pensar. Porque essa maneira de pensar é com o nosso eu. É a maneira que eu vejo através das minhas experiências, é com a minha ótica. Mas o Senhor tem a ótica dele. O Senhor tem a maneira do céu enxergar as coisas. E nós somos convidados a negar a nós mesmos, esvaziar-nos de nós mesmos, para captar aquilo que é a visão do reino. Para que nós façamos o quê? Imitemos o melhor exemplo a ser imitado, Jesus Cristo. Jesus não andava segundo as suas crenças, ele andava segundo a manifestação do reino, segundo as crenças do céu. Então por isso que o Evangelho para os do mundo é loucura, porque os do mundo não querem abandonar o teu sistema de crença, porque talvez a maneira que eles estão fazendo está dando resultado, está dando certo. Às vezes eles querem até esfregar na nossa cara que a maneira deles é até melhor do que a nossa. Olha, eu nem sou crente, tenho mais resultados que você. E isso pode até começar a tocar o nosso coração de querer pender para o outro lado e falar: pera, eu estou fazendo aquilo, não estou tendo resultado, então eu vou mudar. Não, permaneça na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, de Salmo 119, amém? Então o nosso sistema de crença, ele molda o nosso caráter, ele traz para nós os nossos resultados. Então quando nós entendemos a necessidade de abandonar esse sistema de crença para acatar o sistema de crença de Deus, nós começamos a viver o milagre. Nós começamos a viver o sobrenatural. Quando nós entendemos que a nossa maneira está errada, ainda que esteja dando resultado, e que melhor é a maneira do reino, nós abandonamos a nossa maneira de fazer para fazer a do Senhor. Por isso que Deus trouxe o louvor hoje: Senhor, quebra o meu orgulho. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, quando eu não quero fazer a vontade do Senhor, mas quero continuar fazendo a minha, Deus me convida a me esvaziar de mim mesmo, amém? A prova disso, irmãos, os homens chegaram para Jesus para falar de divórcio, e eles vieram com o sistema de crença de quem? Moisés. Eles chegaram e falaram: olha, Jesus, pode dar carta de divórcio? Jesus falou: não. Eles declararam: não, mas Moisés liberou. Jesus falou: Moisés liberou naquele tempo, devido a esse contexto, por causa da dureza do coração de vocês. Porém, o meu pai disse o quê? Que o homem se unirá a tua mulher e eles se tornarão uma só carne. Portanto, que Deus uniu o homem, não separe. Em outro episódio, a mulher que vai ser apedrejada, olha, a lei de Moisés. Não era nem a lei de Deus, mas era a lei de Moisés. Então alguém pode falar: a lei do fulano, a lei do ciclano, a lei do bertano, a maneira que meu pai e minha mãe me ensinou, a maneira que eu aprendi com meus amigos na escola. Quando nós acatamos o nosso sistema de crença e não de Deus,
Mas Deus está falando para nós essa noite: solte isso, abandone isso, abra mão disso para você acatar a visão do reino, para que você não saia do campo da bênção. Então esse sistema de crença, irmãos, que nós cremos, está onde? Na nossa mente. E olha o que a Bíblia fala em Provérbios 23, 7. Assim como imagina a sua alma, é. Assim como imagina a sua alma, é. Então nós passamos a criar resultados baseados naquilo que nós pensamos. Mas a Bíblia declara que a mente da igreja tem que ser a mente de Cristo. Que o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Imagina uma história: duas tribos, ambas sobrevivem da caça de mamutes. Uma tribo se une, se organiza e fala: olha, vamos criar uma estratégia, vamos encurralar um mamute por aqui, a gente cerca ele, faz dessa forma, todo mundo se ajudando, se planejando, vamos lá, eles derrubam o mamute. A partir de derrubar o mamute, eles vão lá, cada um pega a parte que precisa, dividindo entre todos, e todos vão para casa se alimentar. Na outra tribo, a crença deles é que vença o mais forte. Na outra tribo, a crença deles é: eu vou esperar o outro se arriscar. Depois que ele se arriscar e abater o mamute, eu vou lá e tomo a maior parte para mim. Qual tribo vocês acham que vai subsistir? Qual tribo que vai durar mais tempo, irmãos? A que acata a visão do reino. A tribo que entende que deve se unir. A tribo que entende que deve abater o inimigo junto. A tribo que entende que a glória não é dela, é para dividir com todos. Esse é o sentimento e o sistema de crença da igreja de Atos. E eles vendiam seus bens e dividiam entre os necessitados conforme era a necessidade de cada um. Pessoas que estão dispostas a cooperar uns com os outros. E o que o inimigo quer implantar em nossos corações? Ego. Egocentrismo. Pense só em você. Foque toda a tua atenção em você. Irmãos, em todos os lugares nós podemos manifestar o reino de Deus. Basta nós estarmos atentos às oportunidades e não andar baseados segundo as nossas crenças, mas andar segundo a crença de Deus. Qual é a nossa visão quando o carro encosta em um sinal e vem uma pessoa com uma aparência meio complicada perto do nosso carro? No nosso sistema de crença, fecha o vidro. No sistema de crença do céu, ajude essa pessoa com amor. Declare uma palavra para ela. Imagina, irmãos, você entrar em uma igreja. A gente tem que aumentar as nossas expectativas quando fala sobre as coisas de Deus. E tem alguém pregando. E aquela pessoa pregando, ela fala: um dia eu estava no semáforo. Uma pessoa liberou uma palavra na minha vida. E depois daquele dia, a minha história foi transformada. E você naquele banco daquela igreja, não por acaso, mas para um propósito. Para que você entenda que você impacta vidas. Você foi a vida que impactou aquela vida na outra. Imagina que gratificante, irmãos. Então que nós possamos fazer por todos à nossa volta. Que nós possamos abandonar o nosso sistema de crença segundo a nossa experiência, mas buscar o sistema de crença do reino. Porque é nesse comportamento que nós agradamos o coração de Deus. Para que nós possamos verdadeiramente ser imitadores de Jesus Cristo, é necessário nós amarmos não só a Deus, mas a todos à nossa volta. Fazer o bem sem olhar a quem. Aquela pessoa muitas vezes te pedindo um valor, é a oportunidade de você pregar a palavra, é a oportunidade de você liberar algo sobre o reino de Deus e mudar aquela história.
se de fato você acredita no que a Bíblia declara. Pastor, estou sem dinheiro, o que eu faço? Aprenda com o apóstolo Pedro e o apóstolo João, o que eles fizeram? Dinheiro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo. Façam essa experiência, irmãos. O reino se manifesta na rua, o reino se manifesta no trabalho, o reino se manifesta na academia. Nós não precisamos estar na igreja para sentir a presença de Deus. Ela está conosco o tempo todo, desde que nós estejamos caminhando segundo a vontade do Pai em todos os lugares que nós estivermos. Amém? Aplaudam ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.